da novela de duas longas negociações, Flamengo age de última hora em janela de transferências, Gerson deve perder início da Libertadores e pós-jogo de Flamengo 3, Madureira 0. Fala aí, urubuzada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Flamengo. E eu tô chegando nesse sabadão com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, eu queria pedir a você, para você deixar o like aqui no nosso vídeo, se inscreva também em nosso canal, aproveita para compartilhar os nossos vídeos com seus amigos rubro-negros e ativar o sininho de notificações aqui embaixo do vídeo, para você não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso Flamengo. E vamos começar falando de campeão da Taça Guanabara 3, Madureira 0 pela 11ª rodada e última do Cariocão 2024. No Maracanã, a partida ocorreu no último sábado, 4 horas da tarde. Os gols da partida, ou melhor, os golaços da partida, foram marcados por Arrascaeta, Pedro e do Carolino de falta. O clube rubro-negro veio pro campo com Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz na zaga e Matias Vinha como titular pela primeira vez com Tite na esquerda. Eric Pulgar na volância, De La Cruz, Arrascaeta no meio de campo, Luiz Araújo em uma ponta, Bruno Henrique na outra e Pedro na frente. Um time misto, o treinador rubro-negro colocou para o gramado do Maraca. Os desfalques para a partida: Gerson, que ainda está em recuperação da cirurgia, ele deve ficar mais 2 meses fora, deve voltar somente no fim de abril, lá pela 5ª rodada do Brasileirão. E ele postou um vídeo até essa semana falando que ocorreu tudo bem, já recebeu alta e está se tratando em casa. O Gabigol e o Wesley com pequenas lesões musculares, como a gente falou no vídeo passado, o Flamengo anunciou. E o Thiago Maia, que estava em negociações com o Internacional. E vamos falar das destaques da partida. Mais uma vez o Flamengo mostrando uma boa atuação e dando confiança para a torcida. Os golaços do jogo mostraram isso. O Arrascaeta, o Pedro, o Léo Pereira de falta fizeram uma partida absurda no Maracanã e deixou o título da Taça Guanabara para o Flamengo. E muitos dizem assim: ah, mas não vale nada a Taça Guanabara. Meu filho, para alguém que veio do ano passado sem ganhar nem isso, é uma Libertadores pra gente nesse início de ano. Além de dar confiança pro elenco e pra torcida, treinador, comissão técnica, todo mundo fica animado com esse começo de ano do Flamengo, porque quando o Flamengo ganha não vale nada, quando os outros ganham aí vale. Pra gente vale muito, principalmente porque a gente veio de um 2023 tenebroso, ridículo, horroroso. Então, claramente, isso vale para dar confiança para a torcida, para o elenco e para a comissão técnica. Resumo: uma boa atuação do Mengão. E aí vamos falar de mata-mata e de mata-mata definido. Depois do jogo contra o Madureira, o Flamengo ficou decidido que enfrentará o Fluminense nas semifinais do Cariocão. Os resultados que fizeram isso acontecer foram Fluminense 2, Botafogo 4, Vasco 4, Portuguesa 0 e Volta Redonda 1, Nova Iguaçu 2. Esses resultados foram tudo da 11ª rodada da Taça Guanabara. Com isso, o jogo de ida será Fluminense contra Flamengo no Maracanã, hoje, dia 9 de março, sábado, 21 horas da noite. No jogo de volta, Flamengo joga com mando de campo contra o Fluminense, também no Maracanã no próximo domingo, dia 17, com horário ainda não definido. Os clubes eles entraram em consenso com a CBF para a partida ser realizada à noite, por causa do calor que faz ainda no Rio de Janeiro. Vai lembrar que o Flamengo tem a vantagem do empate, por ele ter sido campeão da Taça Guanabara. Ou seja, se no agregado dos dois jogos, no jogo de ida e no jogo de volta, ficar empatado, o mais querido estará classificado diretamente para a final por ter essa vantagem. O outro jogo das semis será entre Nova Iguaçu e Vasco, com o Nova Iguaçu com a vantagem do empate. Com essa mudança de horário no Fla-Flu,
O confronto de ida dessa outra semi teve o ok da gestão do Maracanã para ser realizada essa partida no estádio do Templo do Futebol. E como já está definido, hoje tem Mengão, Fluminense e Flamengo pelo jogo de ida das semifinais do Cariocão no Maracanã, neste sábado, dia 9, às 21 horas da noite, com transmissão da Band na TV aberta, Band Esportes TV fechada e canal Gold grátis no YouTube. A provável escalação para o time deve ter Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga e Ayrton Lucas ou Matias Vinha pela esquerda. Eric Pulgar na volância, De La Cruz e Arrascaeta no meio, Luiz Araújo uma ponta, Everton Cebolinha retornando ao time titular na outra e Pedro como centroavante. E vamos falar do Fabrício Bruno também, que tá contado para ser titular. Depois de Flamengo 3, Madureira 0, ele foi realizar exames que apontaram uma fratura no nariz do jogador rubro-negro. Ele foi substituído no intervalo da partida depois de um choque aéreo em um escanteio. Ele foi para a cerimônia da entrega do troféu da Taça Guanabara, só que foi submetido a exames que constataram essa fratura. Só que ele já está recuperado e participará desse confronto, desse clássico contra o Tricolor. Os desfalques para o jogo devem ter o Wesley e o Gabigol, que foram desfalques também na última rodada do Cariocão por pequenas lesões musculares, ainda estão com esse problema muscular, ainda não foi resolvido. Além do volante Gerson, que segue em recuperação da cirurgia realizada. E nenhum pendurado na equipe do Flamengo. A arbitragem para a partida vai ser apitada, o árbitro do jogo, pelo Yuri Elino Ferreira da Cruz com o VAR de Rodrigo Carvalhães. E vamos falar mais uma vez agora sobre o Gerson, que foi divulgada mais uma atualização sobre a situação dele nessa semana. Ele deve levar até 3 meses para voltar a treinar e jogar no Flamengo e deve perder a fase de grupos da Libertadores de 2024, que se inicia no dia 3 de abril. Ele irá fazer uma recuperação gradativa e os médicos querem que ele não pule nenhuma etapa. E ele ainda está em repouso completo, mesmo depois de receber alta do hospital. Agora ele também está realizando trabalhos em casa. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. E vamos falar de mudança. Na última terça-feira foi feita uma reunião entre os clubes da Série A e B e foi definido um novo número que podem ser relacionados de estrangeiros de jogadores que não nasceram no Brasil para partidas. Por unanimidade, esses clubes determinaram que agora 9 jogadores estrangeiros podem ser relacionados pelas equipes para os jogos do Brasileirão de 2024. E a outra novidade fala sobre gramado sintético, porque o Maracanã ele tem grama natural e quando o Flamengo vai jogar em algum estádio que tem grama sintética, como é a Liga Arena, a Arena da Baixada, do Atlético Paranaense, o Allianz Parque do Palmeiras, é sempre muito prejudicado. Agora, nessa próxima edição do campeonato, os times que mandam os seus jogos em campos artificiais, Palmeiras, Atlético Paranaense, entre outros, serão obrigados a liberar o acesso do estádio um dia antes da partida para o time adversário, o time visitante, queira realizar um treino no local. Ou seja, o Flamengo vai jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. Um dia antes da partida, o Palmeiras precisa liberar o Allianz Parque para o Flamengo fazer um treino na grama sintética para se adaptar melhor. Isso, claro, se o Flamengo quiser fazer esse treino. Só que essas medidas só valem para o Campeonato Brasileiro e não para outras competições da CBF, como a Copa do Brasil. As informações foram divulgadas pelo portal GE. E agora falar que de última hora o Flamengo nessa semana meteu uma de louco e foi atrás do volante Maicon do Corinthians. A movimentação nos bastidores foi grande, porque no dia 5 de março começaram as negociações, sendo que a janela fechou dia 7, ou seja, 2 dias para finalizar essa negociação. O assunto foi bem comentado, porque os torcedores, eles reprovaram a vinda do Maicon ao Flamengo. Muitos reprovaram falando que ele era bagre, então não queriam que contrastasse o jogador atual volante que está emprestado para o Corinthians. E aí uma reunião que durou toda a tarde da última terça-feira também,
com os dirigentes do Flamengo e os empresários do atleta, o jogador decidiu recusar a proposta que o rubro-negro fez por ele. O rubro-negro tinha oferecido 4 anos de contrato para o Maicon e decidiu seguir no timão até o fim de 2024, ano que acaba, esse ano, no fim do ano, em dezembro, acaba o empréstimo dele à equipe paulista. O time carioca ofereceu 4 anos de vínculo para ele, como a gente disse, e iria comprar os direitos do jogador com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que é o dono dele. Ele está emprestado ao Corinthians e o Shakhtar da Ucrânia é o dono do jogador, com quem ele tem vínculo até o fim de 2026. O avanço da negociação só precisava do sim do jogador. Só que aí o Corinthians falou: dá um voto de confiança pra gente. Como confia no Corinthians, ninguém sabe. Só que o Maicon aceitou esse voto de confiança e preferiu continuar no Corinthians após analisar o cenário que ele poderia ter no Mais Querido e o bom momento que ele vive no clube paulista. E aí o Flamengo aceitou a contratação, o Shakhtar aceitou os valores pagos pelo Mais Querido e iria avisar o Corinthians que ele tinha aceitado esses valores que o Flamengo tinha pago. Só que aí o Maicon preferiu continuar no Corinthians e a novela foi encerrada. A família do jogador, que tá adaptada à cidade de São Paulo e não desejava uma mudança nesse momento, e a promessa da equipe que eles iriam quitar todas as pendências financeiras. Para quem não sabe, o Maicon e o Corinthians têm algumas dívidas a ser paga pelo Clube Paulista ao volante. E aí ele prometeu que iria pagar essas dívidas, iria quitar essas pendências. E aí isso foi um fator que influenciou na continuação do jogador no Corinthians. Ou seja, por um voto de confiança no Corinthians, o jogador não veio ao Flamengo. Muitos torcedores comemoraram ele não ter vindo, porque muitos não queriam saber dele no Flamengo. As informações foram divulgadas pelo portal GE. E agora vou falar a realidade. Até que enfim, agora sim, fim da novela é oficial. Após dado como quase impossível a vinda de Léo Ortiz ao Flamengo, a diretoria do Mais Querido fez milagre e chegou aos valores pedidos pelo Bragantino pelo zagueiro. Depois desse acordo financeiro entre o clube carioca e o clube paulista e a resolução de todos os detalhes que ainda faltaram, ele desembarcou no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, na noite da última terça-feira e na quarta realizou os exames médicos e assinou o seu contrato com o Flamengo. Com isso, finalmente a novela se encerrou e o jogador foi anunciado oficialmente pelo rubro-negro e registrado no BID da CBF. Ou seja, ele já poderá participar da partida de hoje contra o Fluminense, caso o Tite queira. A decisão de estrear ou não vai ser inteiramente do Tite, inteiramente do treinador, até porque ele já foi registrado, já foi anunciado e até apresentado ontem na sala de imprensa do Ninho do Urubu para todos os torcedores e jornalistas da nação rubro-negra. Mas não teve só uma novela finalizada, não. Teve a novela Thiago Maia também se encerrando, porque o Flamengo acertou com o Lille da França, detentor da metade dos direitos econômicos do Thiago Maia, e o volante foi vendido oficialmente também ao Internacional. O rubro-negro e a equipe francesa, o Lille, lá da liga do PSG, na Ligue 1, eles tinham um entrave financeiro, porque o Lille queria ganhar mais pela venda do jogador ao Inter e o Flamengo oferecia um valor menor, mesmo eles tendo a mesma quantidade de direitos econômicos do Thiago. Só que aí esse entrave foi resolvido e inicialmente o atleta vai por empréstimo ao Colorado até o fim de 2024. Só que com opção de compra. Esse empréstimo foi feito por causa da necessidade de resolver a transferência em um curto prazo, porque essa negociação foi encerrada no dia 7 de março, último dia da janela de transferências atual aqui do futebol.
Só que aí o contrato tem obrigação de compra quando o Flamengo quiser. Quando ele se acertar todo sobre os direitos, os valores de Thiago Maia, o clube carioca pode pedir para o Internacional já pagar o valor e depositar no Pix do rubro-negro o valor pelo Thiago Maia. Falando em valores, o Flamengo vai receber 2,85 milhões de euros, dá mais ou menos 15,4 milhões de reais, e vai manter 25% dos direitos do jogador. O Lille da França vai levar 1,15 milhões de euros, que dá em torno de 6,2 milhões de reais, e vai ficar com o mesmo percentual dos cariocas, igual a 25%. Ou seja, 50% foi do Internacional e os outros 50% foi dividido entre o mais querido e o Lille da França. Eles conseguiram resolver esse entrave e a venda do jogador foi resolvida e anunciada oficialmente pelo Flamengo e pelo Internacional. Então, depois dessa situação toda ser resolvida, como a gente disse, o Flamengo anunciou oficialmente a saída dele, o Internacional anunciou oficialmente a chegada dele e também já foi registrado também no bid da CBF, já podendo estrear com a camisa da equipe de Porto Alegre. As informações foram divulgadas pelo portal GE. Voltando no assunto do Brasileirão, vamos falar de mudança na arbitragem do Campeonato Brasileiro, que na reunião feita pela CBF com os 20 clubes da Série A na última terça-feira, foi definido que a partir de agora no Brasileirão, os árbitros vão precisar explicar a decisão tomada por eles no VAR para toda a torcida no estádio. O anúncio do porquê ocorreu tal situação na partida vai ser feita por meio do microfone que os árbitros já utilizam, segundo uma nota oficial emitida pela entidade. E tem novela Thiago Maia, tem novela Léo Ortiz e tem novela de direitos de transmissão também resolvido. A Globo fechou o acordo com clubes da Libra para transmitir o Campeonato Brasileiro, Brasileirão, de 2025 até 2029. As plataformas da empresa, o Sport TV, o Premiere e a Globo na TV aberta, vão exibir as partidas das equipes da Libra na competição com exclusividade nos próximos 5 anos, sem contar 2024. Vai lembrar que o Flamengo faz parte da Libra junto com Palmeiras, Grêmio, Bahia, São Paulo, entre outros. O contrato desses clubes com a Globo terminava nesse fim de ano, em dezembro de 2024, e agora foi renovado esse vínculo. As informações foram divulgadas pelo portal GE. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Flamengo nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e também não se esquece, liga sua TV hoje, 9 horas da noite, Fluminense e Flamengo no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais do Cariocão. Meu palpite, 2-1 Mengão. Aproveita para seguir o nosso Instagram, como tá aparecendo aqui na tela, urubuzinho_10. Lá você participa de enquetes, responde perguntas e recebe as informações do Flamengo 24 horas por dia. Uma ótima semana e até a próxima. Valeu!